80, que eu vi a Walkman, essa tecnologia aqui é muito avançada. Mas vamos lá, gente. Se por acaso vocês perceberem que eu estou falando e a tela não estiver falando de outro assunto, é porque eu não consegui passar por algum motivo, e aí vocês me avisem, por favor, tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu não sei se todos são formados aqui em Educação Física, eu acredito que não. Então, por isso, eu vou tentar ser o mais didático possível, porque a gente vai falar sobre um assunto da saúde pública, do trabalho, em especial do educador físico. Então, pode ser que eu utilize alguns termos que se referem exatamente à saúde pública e que algumas pessoas não estejam acostumadas. Então, vou tentar ser o mais didático possível, tá? Quando eu usar algum termo muito diferente, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu dividi essa palestra em 3 momentos, né? Então, no primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico do NASF. Depois eu vou entrar exatamente no que o NASF, qual que é o objetivo dele, aonde que ele atua, e depois verificar as perspectivas para o educador físico no trabalho do NASF, tá bom? Então, hoje, o título da palestra é o Educador Físico no NASF, Novas Perspectivas. Passou a tela para vocês? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o NASF, né? O NASF é a sigla de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tá? O NASF, a criação dele, ele é de 2008. Tá? Então, ele vem numa estratégia já da saúde da família e que, por sua vez, está composta através do SUS. Tá? Então, como que funciona isso? Na Constituição Federal de 88, o SUS ele já estava presente. Só que a construção do SUS se deu em 1990. Tá? E depois, em 94, veio a estratégia da saúde da família. E o que seria essa estratégia? Aproximar os cidadãos que são os usuários do SUS para o sistema. Então, ter uma maior proximidade. Então, esse é o objetivo da saúde da família. Né? E o NASF, ele nasce como um braço da saúde da família. Tá? Porque nele vai constar outros profissionais que não constavam até então na saúde da família. Tá? Então, eu elenquei aqui, primeiro, para a gente entender um pouquinho os princípios do SUS, tá? Que ele é o gerador da estratégia da família, como eu disse, né? Da saúde da família e do próprio NASF. Tá? Então, o SUS ele nasce com 2 princípios, basicamente, 2 colunas de princípios. O princípio ideológico, que é o que está aí na tela para vocês, da universalidade. O que quer dizer esse princípio da universalidade? Ele tem que estar presente para todos os cidadãos. Todos os cidadãos que quiserem, que necessitarem do SUS, ele tem que estar presente. Tá? Ele tem que ser integral. Essa questão da integralidade, ela está baseada no princípio não somente da saúde no aspecto da ausência da doença. Então, não é disso que se trata. É um trabalho mais voltado à qualidade de vida, ou seja, compor os aspectos sociais, políticos, culturais, étnicos, que envolvem um sistema e que envolvem a própria pessoa. Né? Você não tem que se falar de um atendimento a um cidadão se você não olhar ele como um ser integral. Tá? Então, é nesse sentido. O outro princípio é a equidade, ou seja, basicamente, ofertar mais para quem tem menos. Tá? Então, são os princípios ideológicos do SUS. E, além disso, tem os princípios organizacionais, a forma que ele se estrutura. Tá? Dentre esses princípios de organização, a descentralização e a regionalização, elas andam de mão dadas. Por quê? Porque, nesse sentido, o SUS ele pretende estar presente em todos os municípios. Né? Por que isso? Justamente por aquela questão de aproximação da população, dele estar onde a população realmente precisa. A hierarquização ela vem de um sistema de pirâmide, onde
a gente vai ver no slide posterior, que eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Mas são 3 etapas de atendimento nesse processo de hierarquia. Tá? E a última, e eu considero a mais importante, que é a participação popular. Ou seja, parte da população, todas as políticas públicas necessárias da continuidade do sistema, inclusive. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Eu trago como os marcos inspiradores a Declaração de Almata. Essa declaração de 78, ela foi realizada no Cazaquistão, hoje atual Cazaquistão, né, a antiga União Soviética. Ela foi realizada na primeira Conferência Internacional dos Cuidados Primários à Saúde. Tá? Então, ela tinha essa intenção dos cuidados primários de uma forma universal. Então, veja a semelhança do que dizia a Declaração de Almata e os princípios ideológicos do SUS. Tá? E no Brasil, o principal marco é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86. Essa conferência ela foi realizada em Brasília, participaram mais de 4.000 pessoas, foram mais de 5 dias de conferência. Então, ela deu base para essa estrutura ideológica e organizacional que o SUS se apresenta. Tá bom? Então, vamos lá, vamos entender mais sobre essa hierarquia. Vocês estão acompanhando? Estão vendo a mudança do slide? Sim. Então, tá bom. Sim, bem. Então é o seguinte, olha, como funciona a hierarquização? Essa pirâmide, a base dela é a atenção primária, é onde o NASF se encontra. Então o núcleo de apoio da saúde da família, ele está na atenção primária à saúde. Tá? E aonde há um atendimento maior, o número de atendimentos à população, ele se concentra mais nessa base da pirâmide, no atendimento da atenção primária. Tá? O que é a atenção primária? Por exemplo, as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, elas pertencem à atenção primária. Já no segundo degrau, na atenção secundária, as UPAs, as Unidades de Pronto Atendimento, são localizadas aqui nessa segunda faixa. Então, fazem atendimentos, por exemplo, as clínicas de especialidades que são encaminhadas da atenção básica para essas clínicas, é considerado uma atenção secundária à saúde. E na ponta da pirâmide, na atenção terciária, são os hospitais de alta complexidade. Então, no caso de cirurgias eletivas, por exemplo, é na atenção terciária que são resolvidas essas questões. Tá? E o que é interessante? Quanto maior o volume, neste caso aqui, ou seja, quando eu falo volume, eu estou me referindo ao número de atendimentos e ao número de pessoas que procuram o sistema. Então, quanto maior o volume, maior o número de pessoas que procuram um sistema, menor o custo. Ou seja, é muito mais barato eu atender na atenção primária do que atender na ponta, nos hospitais de alta complexidade. Tá bom? Isso é muito importante da gente ter em mente, porque se gasta muito mais na atenção secundária e terciária do que na atenção primária, e a gente já vai ver isso. Então, olha lá. Esses valores são de 2017, não porque o professor Rodrigo não quis pegar os dados mais recentes, não é isso. São os dados, os últimos dados divulgados na sala de apoio à gestão, no SAGE. Tá? Então lá, a não ser que eu pedisse pela lei de acesso à informação, eu conseguiria dados mais recentes, mas os dados que constam no sistema, os mais atuais, são de 2017. Então esses são os valores de transferência do Fundo Nacional de Saúde. Então, o que significa isso? É o valor que o governo federal destina aos estados para que sejam repassados para os municípios, tá? Os valores integrais da saúde. Lembrando, tá? Os números são os seguintes. O estado, ele é obrigado a passar uma quantia de 12% do valor da saúde e os municípios, 15%, tá? Então, vamos lá, ó, a atenção básica, para vocês terem uma ideia da diferença do que eu estava falando com relação ao valor. Então, na atenção básica, em 2017, olha lá, R$ 7.622.740 reais. Enquanto, na média e alta complexidade, R$ 28.147,33 reais. Ou seja, é uma diferença absurda.
Por isso, mais uma vez eu digo, e fiquem na mente isso, porque a gente vai utilizar isso mais para frente, ou seja, é muito melhor você fazer o atendimento, investir na atenção básica, porque ela é mais barata e ela atende um número maior de pessoas do que lá na ponta. Tá? Aí está o objetivo do NASF. Então, é a promoção da saúde e o cuidado da população. São os mesmos objetivos, na verdade, que a estratégia da saúde da família. Tá? Então, como eu disse, ela é um braço da saúde da família que conta com outros profissionais. E quais são essas áreas estratégicas que eles trabalham? São 9 áreas, são essas áreas que eu elenquei para vocês. Entre elas, o que tem interesse para nós nesse momento é atividade física e práticas corporais. Então, o educador físico que trabalhar no NASF, seja através de processo seletivo, de concurso público ou de parceria público-privada, qual que é o público que ele vai atender? Normalmente ele vai atender idosos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência, tá? Isso não quer dizer que ele não possa atender qualquer pessoa que tenha cadastro na atenção básica de saúde, tá? Mas normalmente esse é o público que é procurado e que vai ser feito esse atendimento, tá bom? Então, aí está a equipe que pode fazer parte do NASF, tá? Por que pode e não deve? Porque o gestor municipal, estou me referindo nesse caso ao prefeito, ele tem autonomia para decidir isso. Só que essa autonomia é de acordo com os determinantes sociais. E o que são os determinantes sociais? Na saúde, né, no caso. Esses determinantes sociais, eles vão, como o próprio nome diz, determinar as características daquela população. Ou seja, pode ser que uma determinada cidade, o gestor público, através das pesquisas e de políticas públicas, ele identifique que aquela cidade ela precise de muito mais nutricionista, né, porque as pessoas estão se alimentando mal, então ele quer fazer um trabalho diferenciado junto à população. Tá? Então, nessa cidade, com certeza, o NASF terá nutricionistas. Em outro lugar, pode ser que ele perceba que o sedentarismo é muito alto. Então, nesse caso, é o profissional de educação física. Entende? Então, isso vai variar de cidade para cidade, essa composição, porém, dentro desses profissionais. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar num estudo agora das doenças crônicas não transmissíveis, que é um dos focos do NASF. Porque, como eu disse, o foco é a promoção da saúde na atenção básica. A gente viu que é muito mais barato a gente tratar na atenção básica, para não chegar nesse nível das doenças crônicas, né, e não ter que gastar mais na ponta, certo? É uma economia absurda. Ah, eu estou inventando? Não, não estou inventando. A Zambuja já trazia em 2008 essas informações. Então, existe uma carga, um custo de 66% do que é gasto na saúde pública com doenças crônicas não transmissíveis, tá? E dentro desses gastos, né, o campeão, a prevalência são das doenças ligadas ao coração. Aí, quando eu fiz essa leitura da Zambuja, em 2008, eu fiquei pensando, né, pô, eu gosto muito de pesquisa científica, né, quem me conhece sabe, eu fiquei pensando, pô, mas será que desde 2008 para cá não houve uma mudança de comportamento, de cultura das cidades, se preocupando com alimentação, com exercício físico, e que diminui essa carga? E aí eu fui investigar o quê? Eu moro na cidade de São Bernardo, e eu falei, nada mais justo do que investigar a própria cidade, né? De verificar de que forma estão esses números. Então eu fui investigar o número de óbitos por doentes crônicos, por doença crônica não transmissíveis, em São Bernardo, na faixa etária de 60 a 69 anos. Tá? E olha o que os números mostraram. Então, de 2015 a 2018, se você pegar, 2015, 306 óbitos, tá? Então 306 pessoas faleceram por doenças crônicas não transmissíveis em 2015. E esse número é uma crescente, até chegar em 2018 com 486 óbitos por essas causas, o que dá pouco mais de 58% de aumento. Então, um número bastante considerável. Né? Então, ou seja, esses números, ao invés das políticas públicas, né,
estarem auxiliando para que diminua essa carga, a tendência, pelo menos em São Bernardo do Campo, é de aumentar. Aqui está o número, segundo o IBGE, segundo o censo, porque o censo foi em 2010, tá? Então, como foi o último, a última informação que consta no censo é 46.488 idosos na faixa etária de 60 e 69 anos na cidade, tá? Em contrapartida, agora em 2020, através da Lei de Acesso à Informação, a cidade de São Bernardo ela possui 8 educadores físicos destinados ao NASF, para atender, teoricamente, se for necessário, 46.488 idosos, o que daria 5.811 idosos para educador físico. Então, ou seja, parece um número pequeno. Eu posso afirmar isso? Não, ainda preciso de mais estudos para realmente afirmar, mas aparentemente sim. Tá? E esse outro dado demonstra isso. Então, aqui a gente tem o número de idosos, perdão, o número de bairros com idosos, que são de 35, enquanto de polos, que tem o núcleo de apoio, porque não são todos os polos, não são todas as unidades básicas de saúde que possuem o núcleo de apoio à saúde da família, são 8, tá? Como são 8 educadores físicos, pressupõe-se que é um educador físico para cada polo, tá? Atendendo 35 bairros. Tá? E aí você pode dizer, pode ser suficiente, realmente, mas aí tem outros fatores que devem ser levados em consideração. Por exemplo, será que aquele polo que o idoso está é um polo próximo ao polo de atendimento? Será que ele tem condições de chegar até o polo? Então, tudo isso ainda são estudos que eu pretendo realizar e talvez eu marque uma outra palestra para divulgar isso para vocês. E aí, chegando nas perspectivas do profissional de educação física, né? Como que ele se enquadra na atualidade. Então, isso é muito importante porque é novo. Em 2020, agora em janeiro, o governo federal ele lançou o programa Previne Brasil. Tá? Então, esse programa, na verdade, entre várias coisas que ele coloca lá, o mais importante é a mudança no processo de transferência dos valores informados, dos valores, das verbas destinadas ao NASF. Não só ao NASF, mas ao atendimento da atenção básica de saúde. Tá? Então, como era e como ficou? Tá? Até 2020, a transferência era por piso de atenção básica. E aí tinha um valor fixo e um valor variável. Esse valor fixo, ele era entre 23 e podia chegar até R$ 28 per capita, ou seja, por pessoa. Tá? Por exemplo, vamos pegar São Bernardo, que é a pesquisa, né? Como exemplo. Então, em São Bernardo do Campo, por morador da cidade, recebia-se do governo federal entre R$ 23 a R$ 28. Tá? Esse cálculo era feito com relação aos grupos, às faixas etárias, né? Então, portanto, por isso de 23 a 28. Tá? E o valor variável era de acordo com os programas dentro da estratégia de saúde da família, tá? Então, e os alcances que ele tinha, né? A qualidade do serviço, do atendimento, isso tudo era levado em consideração e tinha um valor variável. Tá? E como que é agora? Como fica com o programa Previne Brasil? A partir de agora, o valor calculado é em cima do número de usuários do sistema, em cima do cadastro. Ou seja, a prefeitura, e através das estratégias da saúde da família, através desses núcleos, eles precisam ter o cadastro do munícipe, ou seja, eu, Rodrigo, como munícipe, eu preciso ir até uma unidade básica de saúde, através do meu cartão do SUS ou através do meu CPF, informar que eu sou usuário do sistema, e a partir daí, desse cadastro que é online, agora no sistema do governo federal, no ano seguinte, é passado a verba em cima dessa contagem, em cima desse cadastro, só que por estratégia da família. Tá? Ou seja, por exemplo, São Bernardo tem 136 equipes da estratégia da saúde da família. Tá? Cada uma delas pode atender no máximo 4.000 usuários.
Isso é definido em lei, tá? E aí, cada equipe recebe um valor aproximado aí de R$ 8.900 a partir agora de 2020, tá? E o que acontece com isso? O município, na figura do gestor, do prefeito da cidade, ele tem mais autonomia para saber exatamente onde ele vai investir. Ou seja, se ele vai criar novos núcleos de atendimento, novos núcleos de apoio à saúde da família, novos NASFs, tá? Então, essa criação, ela depende muito mais agora do gestor público. E qual que é o nosso papel, nesse caso, como educadores físicos, como munícipes, como usuários do sistema? Né? É participar, na medida do possível, dos conselhos municipais de saúde. Porque através dos conselhos municipais, que inclusive são responsáveis pelos aspectos econômicos e financeiros do sistema. Ou seja, eles podem, como estratégia e como política pública mesmo, dizer aonde será investido o dinheiro. Tá? Basicamente é isso. Eu coloquei aqui o site, o e-mail, perdão, e o endereço, da onde ocorre as reuniões do conselho, tá? Você pode participar, qualquer munícipe pode participar, é claro, né? Se você quiser participar mais ativamente, ter uma voz mais ativa, você precisa participar de plenária, ser votado, né? Mas qualquer munícipe pode ir lá, acompanhar, participar do processo de votação, tá? Todas as informações são encaminhadas para a área da saúde, para o secretário de saúde, porque essas informações, de que forma que age o conselho, tá? Que inclusive eu coloquei para vocês no slide, é da própria Prefeitura de São Bernardo. Tá? Então, ou seja, nesse sentido, existe a possibilidade de mais vagas no núcleo de apoio à saúde da família, inclusive para o educador físico, pelo menos no que se trata de São Bernardo do Campo. Por quê? Porque nós vimos que há um aumento do número de doentes crônicos, certo? Portanto, existe uma possibilidade de que o exercício físico auxilie nesse processo de diminuição das doenças crônicas, tá? E por isso, na verdade, que eu aconselho, na verdade, que todos pudessem participar desse processo, sabe? Porque é a nossa área, como educadores físicos, que a gente tem para lutar pelos nossos direitos, sabe? Inclusive o que vocês viram, né? São 8 o número de educadores físicos presentes no NASF na cidade. E esse número pode crescer, porque eu não cheguei nesses resultados da pesquisa ainda, mas é muito possível que seja um número insuficiente para dar conta da demanda de 35 bairros com idosos na faixa etária que eu pesquisei na cidade. Tá bom? Então é isso, gente. Olha, eu coloquei as referências aqui que eu utilizei para montar essa palestra, esse bate-papo com vocês. Aqui eu deixo o meu e-mail da universidade, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma questão. E o meu currículo, caso vocês queiram mais informações. Tá? Se alguém também quiser agora fazer algum questionamento, fiquem à vontade, tá? Eu vou tentar, na medida do possível, responder, se ficou alguma dúvida. Eu gostei muito de saber das informações, Rodrigo. E achei incrível esse número de idosos com doença crônica numa idade que nem é tão avançada assim, né? Se a gente for pensar. Sim. O corte que eu peguei foi bem. Até poderiam me perguntar, né? Mas 60 anos idoso? Pelo estatuto do idoso, 60 anos é idoso. Mas é isso, né? É impressionante, né? Porque apesar de, por lei, ser considerado idoso com 60 anos, se a pessoa ao longo da vida, né, mantiver bons hábitos, 60 anos ainda pode ter uma condição muito boa, né, sem Sim. tantas doenças crônicas, né? E você viu como é mais barato, né? A gente tratar na atenção primária, na prevenção,
do que ir lá na atenção secundária ou nos hospitais de elite de cirurgia, por exemplo, né? Chegar nesse ponto de ter que colocar um catéter, por exemplo, né? Já que a gente estava vendo que as doenças do coração são as que mais acometem a população, né? Sim, com certeza. É Está isso, de gente. parabéns pela palestra. Ah, obrigado. Obrigado. Bom, professor, eu sou suspeito a falar alguma coisa, porque você sabe que eu sou seu fã de carteira, né? Desde quando você começou a assumir a nossa sala, né? Bom, como você já sabe, a área que eu quero atuar é a área da saúde, é algo que eu estou galgando e correndo atrás muito. E, assim, é algo que, como eu falei no começo, né? Eu montei o meu site, está sendo bem divulgado, e as procuras que eu estou tendo como personal é para idoso, por incrível que pareça, né? Muita gente vê o carnaval chegando, o verãozão chegando, só que quem está procurando, na verdade, hoje, são o pessoal, os idosos, que, na verdade, eu acho que o que assombrou eles foi esse período louco que a gente está vivendo, né? Sim. De doenças que atingem principalmente idosos, né? E aí acredito, né, que eles foram acompanhando o número de mortes, principalmente, né, como idosos, que a gente vê que, né, como você acabou de falar, e a nossa colega também, 60 anos é uma idade que não é muito elevada, porém, se a gente pegar os dados, os índices que foram levantados durante esse período de pandemia, foram pessoas de 50 anos, até menos, né, que tiveram complicações e acabaram vindo a óbito, né, nesse período, principalmente por questões fisiológicas, por questões de metabólicas, pessoas que não treinam, pessoas que não têm uma vida ativa, né, e acabaram acometendo-se aí um problema maior devido a isso, né. Mas, enfim, é muito interessante, né, eu mesmo, aquele concurso, até que o senhor falou de Diadema, eu já fiz a minha inscrição lá, né, não sei, não divulgaram a vaga de educação física, qual seria, não sei se seria para a NASP, não sei, porque eles não divulgaram, mas eu acho muito interessante e com certeza eu vou atrás de mais informações, depois eu vou te chamar no particular para a gente bater um papo melhor sobre, né, as informações que foram passadas. Com certeza, Robson, fica à vontade. E o que você falou é muito legal, muito importante também, porque como personal, esse público idoso é o público mais fiel que você vai ter, porque ele realmente Sim. necessita, ele sabe, normalmente, para quem já procura, ele sabe da importância, né, dos cuidados da saúde, né, e com certeza ele é muito fiel. Se você fizer, claro, né, um bom trabalho, você vai ter ele por muitos e muitos anos. Sim, sim, é isso que eu observo. Eu tenho bastante, né, bastante não, né, alguns alunos aí que são da idade de 60 anos ou mais, até um pouco menos, 40, 45 anos, e a ideia deles é saúde. A única coisa que eles prezam mesmo é a saúde, bem-estar, né, físico, mental, principalmente também, que eles estão procurando muito, somente nesse período. Então, é algo que a gente vê que foi aumentando. Na verdade, eu comecei com uma família agora, nesse período de pandemia, eu comecei com uma família de árabe, que era a filha. A filha conversou com a mãe, entrou o genro, entrou o pai, entrou o irmão dela, a nora, e aí foi entrando, na verdade, praticamente 12 pessoas da mesma família, né? E dessas 12 pessoas, 8 são acima de 40 anos, né? Então, o número é bem elevado aí de pessoas que têm interesse em estar tendo uma melhora aí, pessoas que já têm uma idade um pouco mais avançada. E são pessoas que não têm ideia de parar. No entanto, quando eles viram que a academia voltou, eles, pô, você não vai parar não, né? A preocupação deles em você não abandonar, não deixar, por ver que seu trabalho é um trabalho mais sério, é um trabalho que, tipo, não é só aquele negócio de professorzinho 4 de 10, 3 de 15, aquele negócio mais moldado, né? Ver que é um trabalho mais específico, né, com avaliações mais precisas. Então, eles veem que o negócio é um pouco mais sério, então o medo de perder isso acaba sendo um pouco gritante e bom, né, até mesmo para o currículo, até mesmo para a sua índole como profissional, né. É isso mesmo. Mais alguém, gente? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa?
André quer falar isso? Rodrigo, sim. Quero primeiro te parabenizar. Foram questões. Oi, não estou ouvindo, André. Só um momento. Melhorou agora? Agora sim. Primeiro eu quero parabenizar as questões que foram abordadas, que são de extrema relevância para um ataque a uma solução, né? Então, acredito que a base é onde precisa ser mais investido mesmo. E eu gostaria de lembrar também que mais uma ferramenta que pode ser abordada com bastante relevância é o plano que a Secretaria de Educação tem para mapear as escolas, né, com as UBSs, que cuidam das comunidades escolares. Então, eles abordam algumas questões, captam aqueles dados, e o professor de educação física é o que vai estar à frente para traduzir esses dados e até aplicar alguns conteúdos. Então, eu quero te parabenizar e parabéns mesmo. Valeu. Obrigado, André. Obrigado. Fico feliz aí de vocês terem gostado, né? Pelo menos as pessoas que se manifestaram. Né? Mas como quem cala consente, né? Eu espero que todos tenham gostado. Não tenho dúvida. Forte abraço. Abraço, André. Mais alguém, gente? Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Primeiramente, parabéns aí pela pesquisa, muito legal, muito interessante. Eu não fazia ideia desses números, me assustou, me pegou bem de surpresa, eu não tinha ideia desses números. A gente mora dentro da cidade de São Bernardo e não tem ideia da proporção de quantas pessoas aí são atingidas nesses índices todos os dias. E agora eu acredito que esses números vão aumentar ainda mais por conta dessa pandemia, né? Eu creio que dentro aí de 1 ano, de 2 anos, esses números vão dar um salto, um pico muito maior, por conta aí de um resíduo do que vai sobrar aí dessa pandemia, né? Porque a gente sabe que a doença ela atinge não só quando os casos são mais sérios, levam ao óbito, mas com certeza vai ter um número muito grande de pessoas que vão sofrer aí com muitas consequências por conta da pandemia, né? Então, o profissional que conseguir chegar nessa área, com certeza vai ser de grande investimento, não só para a população, mas para a saúde como um modo geral, né? Sim. Então, eu te dou aí os parabéns e vou procurar me inteirar um pouco mais do assunto, porque também é bem de grande valia. Eu atuo hoje em dia não só dentro da área escolar, mas também na fisioterapia, com o público de Pilates, e é bem interessante quando o professor aí falou que ele atende um número de pessoas, né, numa faixa etária aí de 50, 60 anos, o meu público também é esse. É interessante, né? Eu atuo dentro de um condomínio fechado e o meu público, os mais novos, eu creio que 62. Então, assim, a gente percebe que a procura ela é cada vez maior, né? E porque antigamente, quando você falava de uma pessoa de 60 anos, ela era considerada uma pessoa muito mais, aparentemente, muito mais velha, né? Sim. Hoje em dia, não. Você pega uma pessoa de 60 anos que tenha uma melhor condição de vida, ela é uma pessoa extremamente saudável, extremamente mais ativa, né, do que anos atrás, quando a gente fala numa faixa etária dessa. E a tendência é só melhorar, né, porque as pessoas estão cada vez mais atentas à saúde, aos cuidados, né? Então, foi de grande valia aí as suas informações passadas aí para nós hoje. Fico bem feliz em ter participado. Parabéns. Obrigado, eu agradeço. Eu acho que isso que você falou é bem importante, que acaba até uma pesquisa depois também, com relação, por exemplo, né, a gente sabe, pelo menos a ideia é que as pessoas que estão nessa quarentena, né, que ficaram nas suas casas,
as academias fechadas. Por exemplo, eu acredito que tenha aumentado o número de pessoas sedentárias, né? Até porque não podia sair, né? Se as pessoas respeitaram mesmo, elas não poderiam sair. Então, o número de sedentários, pelo menos nesse período, aumentou. Então, será que isso afetou o processo de doenças crônicas nesse período? Então, aí seria uma outra... Eu acredito que sim, mas para ter certeza disso, teria que fazer, né, uma pesquisa em relação a isso também, né? Mas é bem interessante mesmo. E esse público que vocês falaram que vocês estão trabalhando é o público mais fiel mesmo, né? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Não? Posso encerrar? Então tá bom, gente. Olha, eu agradeço demais mesmo a presença de vocês. Para mim, assim, é muito interessante poder compartilhar um pouco, né, dos meus estudos, né, um pouco da forma que eu penso a saúde, como saúde pública mesmo, como um acesso para todas as pessoas. Isso para mim é fundamental, sabe? O SUS, no papel, para quem já teve a oportunidade de ler a estrutura dele, né, através dos princípios que vocês puderam ver, ele é sensacional. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma política que não favorece, e eu aqui não me refiro a políticas públicas, eu me refiro à política partidária, não favorece. Então, por isso que aquela informação que eu passei para vocês sobre os conselhos municipais de saúde, né, dessa participação mais ativa, ele é muito importante, não só para favorecer a área da educação física, mas favorecer todas as pessoas como usuárias do sistema mesmo. Tá bom? Quem sabe um dia a gente não precise mais de convênio particular, né? Talvez um dia a gente possa usufruir apenas do serviço público mesmo, né? Serviço público realmente de qualidade. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigada também, Rodrigo. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Valeu, obrigado. Obrigada, valeu, Juan. Obrigado, Boa noite. parabéns. Até mais. Tchau, tchau.